Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset, o 199º programa, 199, 4 anos no ar, aqui hoje falando sobre um tema de inteligência artificial, um novo superciclo da inovação. Estamos conversando com o nosso querido Alçones Balestrin, autor desse livro, professor na Fundação Dom Cabral, top 15 cientistas da América Latina mais citados no Strategic Management de 2025, conselheiro de administração da Advisor em Tecnologias e Inovação, ex-secretário de Estado de Inovação em Ciência e Tecnologia, pró-reitor, ex-pró-reitor da Unicinos, doutor em administração pela URGS, doutor em Ciência da Informação e Comunicação pela Universidade de Poitiers, França, pós-doutor em gestão pelas escolas de altos estudos comerciais de Montreal, Canadá, que deve ser a REC, a AGC. Exatamente. E eu fiz o meu mestrado lá. Hoje, 27 de novembro, 16 horas, estamos ao vivo. Lembrando que esse canal aqui é transmitido para 196 países pela Soul TV, canal 160, e também pelo Poustream, né, TV, de Porto Alegre para o mundo. Lembrando sempre que o que mais importa para nós é você nesse conteúdo. Apoio Shopping Total, há mais de 20 anos, presentes a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa, e ambientalize. Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Patrocínios, Métodos, Soluções em Engenharia e Promed, Soluções em Saúde. Poustream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser, tá? Assine nosso canal no YouTube, ative as notificações. Direção-geral, Fabiano Brasil, nosso querido fabuloso. Direção de jornalismo, Tafson, Super Tafson. Coordenação técnica, o Flávio Mota, e operação técnica, Eduardo Azevedo. Poustream é uma emissora do Grupo F Brasil. Assine nosso canal, patrocine e seja bem-vindo, Balestrin, com esse grande livro aqui que será lançado amanhã, tá? Estão todos convidados. Balestrin, seja bem-vindo. Como é que tu estás? Obrigado, Chico. Grande prazer estar aqui. A gente se conhece de longa data, então é uma alegria muito grande rever os amigos e falar um pouquinho sobre, né, assuntos relevantes, assuntos nem tão relevantes, mas enfim, um pouco esse mundo em transformação, e é o que a gente vai falar sobre esse livro, né? O mundo tem andado em grandes transformações nos últimos anos, e a inteligência artificial é um dos motores dessa transformação, Chico. Bom, o mindset tem tudo a ver com inteligência, né? Então, graças a Deus, eu gosto muito do verbo intelligere, né? Que é o particípio do verbo inteligência, ou seja, como tu busca as coisas. Mas essa tua inteligência, porque tu é um pesquisador, tu é um inquieto intelectual. Me diz uma coisa, quem é o Alçones Balestrin, o DNA do Alçones Balestrin? Me fala um pouquinho aí. Papai, mamãe... Olha, eu venho de uma trajetória, né, de onde a educação abriu todas as portas, né? Então eu sou, de fato, fruto da educação, venho do interior, né? De uma família que valorizou a educação e me colocou sempre a oportunidade, né, lá da região de Erechim, onde eu tenho origem, né? Estudei boa parte da minha vida em escola pública, né, ensino básico, ensino médio, e em 95, eu lembro exatamente, em 95, onde as coisas começam a mudar de fato para mim. Eu fui aprovado ainda muito jovem, com 23 anos, no mestrado, em administração da URGS, e eu me mudei para Porto Alegre, então faz 30 anos que eu moro aqui, e em 95 foi o ano que eu acessei a internet pela primeira vez. E caio num grupo de pessoas, de colegas e professores na URGS. O Aldi foi um dos meus colegas no nosso grupo de pesquisa. Que bacana. Onde a gente falava, nossa, a internet vai trazer uma transformação muito grande, né? E, bom, e depois da URGS, aí abriu outras e outras portas, né? E segui assim, uma carreira muito, muito forte nesse mundo da educação e da tecnologia. Muito legal. Vou fazer um gancho aqui com a minha situação.
Bom, primeiro que eu fiz a URGS e nós estudamos, né, lá na França, na GC. Tivemos grandes professores como Walter Nick, Padula foi meu professor de orientador, me judiou muito. Padula, um cara que fazia rastreamento de material bélico no Exército, né? Administração da produção. Me enquadrou, me ajudou a entender um pouco o fenômeno da educação. E a outra questão, eu assisti quando eu estava de presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos, que, aliás, semana que vem tem a nossa festa do dirigente cristão de empresa. Um abraço ao senhor Ronaldo, presidente da Sicredi Origem, nesse desafio que é receber o título de empresário cristão. Então, Balestrin, nessa contextualização de inteligência artificial que a gente está colocando, depois a gente pode trazer para o governo e várias outras fontes, dimensões. Mas quais são esses super desafios, esse super ciclo? Uhum. A gente traz muito, assim, Chico, um pouco da evolução histórica da tecnologia e da humanidade, tanto no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, tecnológico. A gente observa que todos os grandes momentos, a evolução tecnológica e econômica da humanidade, ela é por ondas, não é uma curva linear. Então, tem ondas, né, que são conhecidas como as grandes ondas de desenvolvimento econômico, as grandes revoluções. Signoides. As grandes revoluções industriais, e eu chamo para esse livro um conceito bastante autoral, né, de um super ciclo de inovação, porque existem ondas, existem ciclos menores, mas existem alguns super ciclos de inovação na humanidade, né? E esses grandes super ciclos de inovação, eles são sempre suportados ou induzidos por uma tecnologia disruptiva. A gente chama de tecnologia de propósito geral. Então, na primeira Revolução Industrial, que foi... né, a gente sabe a importância da primeira Revolução Industrial para o desenvolvimento da humanidade, essa tecnologia era o motor. O motor estava em tudo. O que é uma tecnologia de propósito geral? Ela atinge todos os setores, todas as profissões, todas as indústrias, com uma intensidade muito forte. Então, foi o motor na primeira Revolução Industrial, foi a eletricidade na segunda Revolução Industrial, foi a internet e os computadores na terceira Revolução Industrial, e a inteligência artificial é essa tecnologia disruptiva que está causando essa quarta Revolução Industrial, esse quarto superciclo de inovação que, aliás, vai ser muito superior aos anteriores. Bom, já começa a assustar, né? Porque eu tenho recebido muito, todos nós temos recebido na instrução via as redes sociais, ou seja, aprenda IA, senão tu tá fora, aprenda IA, senão tu tá fora. Isso a gente tem visto. O próprio Papa João Paulo, aliás, o próprio Papa Leão XIV, né? Ele usa o Leão XIV porque pega o exemplo do Leão XIII, que enfrentou um superciclo que tu falou, da Revolução Industrial. Então ele pega esse mesmo desafio. Lembro que na tua palestra tu falou uma coisa que eu assisti, isso faz 2 anos, tu já vinha mapeando as redes. E tu falou a rede do bem, porque a rede do mal mostrou a corrupção naquela época, tu mostrou todo, né? Agora tem o Banco Master mostrando todo o negócio da corrupção. Tu viu como um liga o outro, não sei o quê. E aí tu mostrou que a rede do bem é muito maior, né? Agora, o estrago da rede do mal também é intenso, mas que a rede do bem, e tu é um cara que acredita em Deus, que fala sobre isso, depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse prefácio que tu coloca no livro. Esse novo ciclo de tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. Eu tenho vivido isso, eu tenho uma área da minha consultoria que é recrutamento e seleção. E uma das áreas que a gente coloca é muito profissionais de desenvolvimento, QA, PO, Python, profissionais de alto desempenho, agora engenheiros de software, bancos de dados avançados, né? E, cara, o que está sobrando de emprego, esses caras estão perdendo o emprego. E eu já vivi muita onda de gente, que era os financiamentos, o cara ganhava 20 mil reais, depois passou a onda, ele não valia
R$3.000. Cara, é uma coisa assim, o cara diz, mas eu comprei tudo isso, quanto tu quer se recolocar? Pá, meu salário foi R$20.000, mas tu não tem formação, tu era um especialista numa coisa que perdeu o sentido. Fala um pouquinho sobre esse impacto no emprego, ou como é que tu organizou o teu livro que vai ser lançado amanhã. Amanhã. Na Na Livraria da Travessa, no Shopping Guatemi. Ótimo. Quem quiser, apareça lá, fazer um brinde. E a gente está lançando com os amigos e alguns colegas. Um momento especial também para reencontrar os amigos. Claro. Aliás, esse é o objetivo do programa que eu tenho um mindset aqui de trazer isso aí. Como é que tu organizou o livro e a parte do emprego? O livro ele vem assim, foi um projeto de 2 anos, Chico, onde eu, de fato, mergulho muito forte na questão da inteligência artificial. Para mim facilitou porque eu fui alguém que estudou também muito do ciclo da internet, né, e dessa forte digitalização. Isso há mais de 30 anos, a gente viu todo esse ciclo da transformação digital acontecer nas organizações, e a gente vê que, como todos os super ciclos de inovação, existem muitas semelhanças, né? Sim. Então, eu faço uma primeira parte do livro muito focado nos conceitos centrais sobre inteligência artificial, e a minha fala, ela não é uma fala para acadêmicos, é uma fala mais para executivos, para lideranças, para conselheiros, para CEOs, para as pessoas que estão liderando e tomando decisões, né, importantes nas organizações. A imagem, a metáfora que vem é que a gente está de comandante de um navio num mar turbulento, né? E esse comandante precisa tomar decisões para manter o navio, né, em rota, né, e não colapsar o navio. Então, a primeira parte, eu falo muito sobre esse tema da inteligência artificial, o impacto nas organizações, os desafios, frameworks, modelos, como nós podemos, de forma bastante prática, né? Ele funciona, esse livro funciona como um guia prático para o executivo. Como é que eu começo um projeto de inteligência artificial? Como eu sei se esse projeto vai dar retorno e vai ser relevante para a organização? Então, essa é a primeira parte do livro. A segunda parte, perfeito, eu entrevisto mais de 20 executivos e conselheiros de altíssimo impacto no Brasil e converso com eles sobre 6 setores. Eu trago a lupa em 6 setores. Um é o setor, obviamente, os mais relevantes aí, o setor financeiro, que está sendo disruptado. A gente vê o Pix, a gente vê uma série moedas virtuais. Exato. O outro setor é do varejo, né? Hoje nós estamos comprando em casa, na Amazon, no Mercado Livre, quer dizer, isso está transformando o comércio de uma forma geral. Eu falo sobre a educação, né? O que a inteligência artificial está impactando a educação, o que está impactando a saúde, né? O que está impactando o agronegócio e o que está impactando a gestão pública, com foco aí no judiciário, até pelos meus últimos projetos de inteligência artificial que eu liderei, foi exatamente no judiciário do Rio Grande do Sul, e a gente traz aí uma boa ideia sobre isso. E a última parte, talvez a mais importante, são os desafios éticos, morais e o impacto da inteligência artificial na humanidade, né? Quer dizer, toda tecnologia, eu acredito muito no potencial benéfico das tecnologias, mas elas também, a gente não pode negar que toda tecnologia tem suas luzes e tem as suas sombras, o seu lado escuro. E eu trago isso, né? Então, a inteligência artificial, certamente, o grande próximo desafio é como a humanidade vai liderar essa transformação com ética, com uso consciente e responsável dessa tecnologia ao bem da humanidade. O bem comum. O bem comum. Legal, vamos então, eu vou pegar alguns pontos da primeira parte, tá, que tu fala desvendando a IA. Por que a IA pulveriza, acaba pegando todo mundo? Como é que foi esse fenômeno da inteligência artificial, do conhecimento? Eu gosto muito de uma frase do Edgar Bortolini, e eu quero mandar também um abraço para o Cabreira, né, do meu querido
diretor da DCE, que está na Anatel e que me passa os principais links, ele me atualiza assim, os principais links de inteligência artificial, seja para música, para filme, para tudo, né? Ele dividiu ali as categorias e ele me passa, me instrui sobre isso. Mas o Bortolini costuma dizer uma frase que é assim, ó, a inteligência artificial tem solução para um problema que tu nem sabe que tu tem. Como é que é esse boom da inteligência artificial? E a outra hoje tu tem o primeiro bilionário de uma empresa de uma pessoa só. Me fala um pouquinho, por que isso explodiu? É uma boa pergunta, Chico. A gente vê que, como todas as tecnologias, elas têm um período que elas ficam mais restritas ao universo que foi criado, ou seja, o universo acadêmico, o universo das pesquisas científicas de ponta. E foi assim também com a inteligência artificial. Apesar da gente estar sentindo nos últimos 2 anos mais forte a partir, especialmente a gente, em novembro de 23, o ChatGPT lança, né, de uma forma muito amigável, né, uma plataforma onde qualquer pessoa pode utilizar de maneira muito amigável, de maneira muito facilitada a inteligência artificial. Mas isso significa que ela teve mais de 70 anos de estudo, muitas vezes mais restrito à academia. Então, a gente pega assim, de 1950 até nos anos 90, a inteligência artificial era ainda algo sonhado, teoricamente construído de forma abstrata por grandes cientistas, né? A gente tem não quero ser muito técnico aqui, mas da década de 90 até 2010, 2020, aplicações muito específicas de inteligência artificial. A gente já usava aí algumas tecnologias há mais de 10 anos, o Google, o Waze, as plataformas de streaming, a gente vê que existia alguma coisa diferente que nos seguia, que nos orientava. Isso é aquilo... Predição de comportamento. Aquela predição de comportamento, era o aprendizado de máquina. Mas uma replicação, é um anseio do ser humano em replicar o funcionamento do cérebro que ainda é desconhecido. Exatamente. Então, a gente tem uma série de evoluções, e eu trato muito... eu vi isso aí muito forte aqui. Na primeira parte. Na primeira parte do livro, todas as fases, e eu faço de uma leitura não técnica para todos entenderem, né? Mas exatamente, digamos, a partir dos anos 2000, então, nos últimos 5 anos, que a inteligência artificial começa a ganhar uma aplicação muito forte a partir do momento que ela começa a simular, a trabalhar com a linguagem. E aí vem os LLMs, os grandes modelos de linguagem, né? Que a inteligência artificial consegue treinar modelos com toda a informação e o conhecimento praticamente existente na internet. Esses modelos começam a aprender com eles mesmos. E hoje as aplicações, especialmente na linguagem, seja por meio de escrita, por fala, por vídeo, gestos, isso tudo gera, né, de forma muito rápida, né, outras construções que muitas vezes a gente nem conseguia imaginar como é que poderia ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta histórica aqui. Teve aquele momento em que os próprios cientistas foram ao Congresso americano dizendo assim, vocês têm que dar os limites, depois vão dizer que a gente está fazendo coisa errada. E que aí o Congresso... eu acho que devolveu a pergunta, disse, não, digam os seus limites e atuem em cima deles, porque tu tem, eu acho muito engraçado isso aí, depois nós vamos falando da parte religiosa, né? Tu tem aquele negócio que o pessoal diz assim, né? A internet é coisa do diabo, eu escuto muito pastores falando sobre isso, não, coisa do diabo é o ser humano, a internet é uma coisa... A internet é uma ferramenta, né, que Deus nos deu, que nem plástico polui. Não, mas plástico o uso do plástico incorreto é que polui. Não é o plástico culpado. O plástico é uma opção do ser humano, né, uma descoberta do ser humano que está ali no Gênesis, dizendo aproveite e use o que tem no mundo para tu descobrir. Então, como é que deu esse negócio e como é que liberou agora esse negócio ou isso não tem controle?
Não, é que a própria evolução da tecnologia permitiu com que, atualmente, a gente consiga ter esses modelos grandes modelos de linguagem com uma certa segurança de usabilidade. Tu está sendo rastreado também a maneira que Exato. Então, toda a tecnologia poderosa, como a inteligência artificial, também ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a inteligência artificial sendo utilizada para construir coisas maravilhosas, né, nos negócios, na educação, na saúde. Por exemplo, as previsões é que em 2026, mais de 30% dos novos fármacos serão já descobertos com o uso da inteligência artificial, né? Legal. Mas, por outro lado, a gente tem o mundo das deepfakes, né? Uma série de problemas para crime, para corrupção, sendo usada essa tecnologia para o mal. Mas o fato é que, nos últimos 3 anos, teve uma evolução muito significativa dos algoritmos. Então, o nível de acurácia da inteligência artificial, ela está evoluindo muito, muito forte, né? Então, faz com que ainda a inteligência artificial pode cometer alguns deslizes, algumas né, informações incorretas, mas rapidamente ela vai ser corrigida. O fato é que a tecnologia está evoluindo muito, muito forte nesse sentido, ao mesmo tempo que está democratizando o uso. Claro. Né? Eu lembro, um abraço para o Paulo Franco também, né, nosso querido pró-reitor de Finanças, Administrativo Financeiro da PUC, ele dizia assim, Chico, a evolução do tempo e do conhecimento, tá? Ele fez assim, levou tantos anos, agora ele está assim. Ele disse que agora já faz uma curva. Ele já está uma curva. Então, a distância entre o cara que tem e o que desconhece é tão grande, embora muito mais pessoas tenham acesso. Mas quem está no estado da arte está tão à frente dos outros que ele monta cenários e monta mundos, monta possibilidades novas em relação a isso. E isso é uma característica do cérebro. O cérebro sempre quer mais, ele é uma máquina de repetição, de replicação. E eu quero viajar mais, eu quero curtir mais, eu quero amar mais, eu quero... Né? O ser humano quer mais, 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 mais. Então isso é uma replicação do próprio ser humano, da capacidade do ser humano. Perfeito. E, Balestrin, deixa eu te fazer uma pergunta direto aqui. E na governança nas empresas, assim, o que tu... Tu sabe que o ano passado eu fui o presidente da eleição da Sojipa, do Conselho da Sojipa, né? E eu cheguei lá uma hora, tinha uma discussão bem acirrada, que foi um grande aprendizado para mim. Eu fui lá e perguntei onde é que a comissão eleitoral está errando. E eu mostrei para eles, isso aí é inteligência artificial. Eu digo assim, mas se é porque alguém está dizendo, eles estão vendo o que eles estão dizendo, nós temos que cuidar disso. A gente cuidou e deu tudo certo na eleição, ou seja, 1.016 votos, 1.016 assinaturas, 1.016 cédulas, tudo certo, né? Então, é o bom uso desse negócio. E nas governanças das empresas, o que é o mote? Olha, Chico, esse é um ponto que eu destaco até um capítulo aí, porque eu também tenho sido... muito procurado. Em cursos de formação de executivos, sou professor lá no IBGC, hoje atuando também na Fundação Dom Cabral, né? Onde a gente prepara muitos níveis de governança, os níveis de executivos, CEOs, presidentes, né? Porque o fato é que as organizações estão vivendo diante de um grande tsunami de tecnologia, de transformação digital, onde a inteligência artificial é uma dessas principais tecnologias que vem promovendo. Então, o perfil, até o próprio perfil do Conselho de Administração. A gente via até pouco tempo, e ainda algumas empresas, que o perfil do Conselho era aquele perfil de notáveis, né, que se reuniam uma vez por mês, repetindo padrões dentro das organizações, porque aqueles padrões deram certo nos últimos 30 anos, e aquilo... era um indicador de que os padrões iam se repetir para os próximos anos, né? Então, os conselhos de administração, por exemplo, eles olhavam a empresa basicamente pelo espelho retrovisor.
aqui o balanço dos últimos meses foi assim, as vendas foram assado, isso deu SFA certo, sempre foi assim. Sempre foi assim. E agora, né, enquanto o perfil era mais de contadores, de legalistas e etc., hoje o perfil de um bom conselho de administração, eu faço parte de alguns deles, é de pessoas que olham para o futuro. Né? Qual é o impacto da inteligência artificial no meu negócio daqui 5 anos? Muitas vezes até o negócio dele não vai nem mais existir. Né? Então, esse é um ponto muito central. Eu destaco no livro, o perfil hoje de um conselho de administração é aquele perfil ambidestro, ou seja, olho no presente, mas sem tirar também uma visão clara do futuro para tomar as melhores decisões. Tu sabe que se a inteligência artificial ele pega, é uma replicação acelerada, né? E com correlação acelerada. Eu gosto muito da frase cuidado com o passado, porque, ou seja, eu não posso menosprezar o passado me trouxe até aqui, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter educação com o passado, agora isso não me garante o futuro, então, mas eu tenho que respeitar o passado para fazer isso, né? Para que poder fazer isso, até porque o cara doa a vida para uma determinada situação. Só que a produtividade dele hoje está baixa. Eu preciso pegar um cara que tem uma produtividade alta e o salário seja mais baixo para compensar e dar um novo ciclo. É a transformação, é tu achar o teu sucessor. Né? Tem um dado importante, Chico, que eu sempre faço, quando faço as minhas palestras, falo para executivos, empresários, CEOs, o super ciclo de inovação, o último, né, que foi da internet, ele simplesmente pegou as 500 empresas da Fortune 500, que são as principais empresas do mundo, e nos últimos 15 anos, 52% das empresas da Fortune 500 não existem mais. Ou morreram, ou foram fundidas com outras empresas e assim por diante. E por outro lado, você pega há 15 anos atrás, boa parte das empresas, 15, 20, 30 anos atrás, boas partes das empresas que hoje são as maiores empresas do mundo, não existiam naquela época. Isso faz menos de 15, 20 anos. Então, o fato é que, como esse ciclo agora, a gente chama das tecnologias exponenciais, que entra não somente inteligência artificial, mas é uma convergência de inteligência artificial, de ciência de dados, de computação em nuvem, tudo isso vai com bastante segurança, eu posso afirmar com convicção de que nos próximos 10 anos, muitas das empresas que a gente conhece, que estão liderando hoje, não vão mais existir. E outras empresas que estarão no topo dessa lista não existem ainda hoje. Então, essa é a questão que eu coloco para os executivos. Você tem consciência que a tua empresa não vai existir, ou pode não existir daqui a 10 anos, o que você está fazendo para essa realidade não acontecer? Eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Quando a gente falava antigamente, as pequenas empresas, 90 e tantos por cento quebram nos primeiros 5 anos. Aí depois, não, agora não é mais, são os empreendedores, 95% dos empreendedores. Agora não é mais o empreendedor, agora é startup, 95% dos startups. O modelo se replica, só que a aceleração diminui, aumenta, ou seja, em menos tempo vai quebrar mais rápido. É essa disruptura que tu está falando? Porque eu faço até no livro, eu coloco uma figura muito interessante. O que provoca a disrupção ou aquele momento em que a empresa ela se torna irrelevante? Ela para de existir porque ela se torna irrelevante ou inviável financeiramente. A tecnologia ela está evoluindo de forma muito exponencial. Vamos pegar assim, Chico, nos últimos 2 anos, apenas uma parcela das Big Techs investiram mais de $1 trilhão no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Mais de $1 trilhão. O investimento em pessoas, em processos, em desenvolvimento das organizações, não foi nem uma parcela disso. Então, ao mesmo tempo que você tem a tecnologia exponencial avançando, as organizações e pessoas e cultura estão evoluindo ainda num modelo incremental. O gap, ele vai aumentando cada vez mais. Esse é o gap da disrupção. Entendido. Perfeito, ótimo. Vamos para o 2 aqui, que eu queria... A IA redefine os negócios, né?
Me fala um pouquinho isso, a disruptura no varejo, nas universidades, na educação. Tu sabe que eu estou indo agora, amanhã, não, sexta-feira eu vou a Passo Fundo, lá na Faculdade Ideal, também tem lá também do Capelari, lá na faculdade lá deles de inovação, e eu vou dar a cadeira de inovação lá, tá? Já vou levar teu livro, vou falar para os alunos aqui, assistam esse programa, peguem de referência. Eu faço um trabalho de regressão com desenho, com riscos, tá? Porque isso tem muito a ver com a criatividade. Risco. Até porque os modelos de inovação, que é da década de 90, e eu explico para os alunos, inovação. Cara, isso é um modelo da década de 90. Depois eu tenho a inteligência artificial agora, a amplificação, né? Uma série de outras evoluções na década de 2000, 2010, e agora nós estamos na década de 2025, de 2030, que é a inteligência artificial. Então eu mostro que esses modelos, o passado não deixa de existir, mas o futuro modifica a relação com o passado. Então o impacto esse no mundo dos negócios, na redefinição dos negócios, na educação. E aí eles pegam um desenho, todo mundo desenha no seu desenho, muda o desenho. Aí eu pego meu desenho, passo para ti, tu desenha no meu desenho e assim vai indo, tá? E no final eu digo assim, cria uma história. Os caras tiram uma foto, botam na inteligência artificial, sai cada história bacana. E aí tu percebe quem usou a inteligência artificial e quem não usou. Ou seja, está muito melhor quem usou. Ponto, tá? Mas o ser humano gosta do erro, ele gosta dessa parte do detalhe, tá? Porque assim, às vezes o brilhantismo fica muito longe do meu alcance do ser humano. Então, como é que dá esse processo do ser humano e da perfeição, essa relação no mundo dos negócios, quando fala no poder judiciário, no agronegócio, na saúde, na universidade? Qual é o grande desafio? Tem que usar, né? Tem que usar. É o que se faz com isso. Na verdade, tem 6 capítulos que eu trabalho, setores diferentes, e tenho a oportunidade de conversar com pessoas, lideranças muito significativas, né? Quando eu vou conversar sobre bancos, eu vou entrevistar o Marciano Testa, que é o fundador da Agibank. Quando eu vou falar sobre saúde, eu entrevisto o Botelho, que é o presidente da Fundação Adib Jatene, que é um cardiologista, que é o cara mais expoente na área de inteligência artificial do mundo, e ele está no Brasil. Então, eu vou falar com o Botelho e diz, Balestrin, a medicina como você conhece até hoje não existe mais, ele faz parte do passado. Eu vou entrevistar, quando falam de educação, eu vou entrevistar o Christian, que é o head para a América Latina da Coursera, que é a maior plataforma de educação no mundo, tem mais de 150 milhões, só no Brasil a Coursera já tem 4,5 milhões de alunos, né? E tudo isso a gente vê a inteligência artificial transformando muito forte mesmo. Quando eu vou falar do agronegócio, eu entrevisto o Frederico Logman, que é um da família detentora da SLC. Então, a gente vê assim essas empresas grandes, de fato, como estão liderando, colocando, né? Entrevisto o nosso reitor, irmão Manueira, aqui na PUC, quando eu vou falar de educação também, né? Mas tem várias escolas sobre inteligência artificial. Boa. Tá? Essa é uma questão importante. Tem uma escola... Vou fazer só 2 escolas aqui, mas tem uma escola que diz o seguinte, a inteligência artificial ela vai ser muito igual a nós, ela até vai ser uma super inteligência, ela vai ser muito maior do que nós. Nós vamos ser totalmente substituíveis pela inteligência artificial. E eu trabalho uma escola que até eu gosto desse conceito, que foi criada o pensamento por um professor de Stanford em 62, em um relatório onde ele não coloca o termo inteligência artificial, que foi um termo criado, né, por alguns cientistas em 52, Simon e Minsky e outros caras. Mas esse cientista de Stanford, ele cria o conceito de inteligência aumentada.
Então, não é a inteligência substituindo o humano, e sim a inteligência mais o humano mais a inteligência artificial. A inteligência artificial como uma ferramenta que nos aumenta, que nos eleva. Então, vai deixar o professor melhor, o médico melhor, o jornalista melhor e assim por diante. E eu vejo que é isso, né? Vários cases que eu coloco no livro, eu faço uma relação aí de mais de 50 agentes de inteligência artificial em utilização, já em larga escala, em vários setores, em várias indústrias. E a aplicação bem-sucedida é aquela que eleva o ser humano, não substitui o ser humano, né? Então, nós como profissionais, quando a gente usa um agente de inteligência artificial, a gente diz, pô, como a gente conseguiu fazer melhor? Então, é uma visão, né, de que o médico não vai ser substituído pela inteligência artificial, nem o professor, mas o médico e o professor que fizer muito bem uso dessa tecnologia vai substituir aqueles que não usarem. Isso é dado pela qualquer especialista. E continua, eu tenho feito muito isso nas aulas, o seguinte, eu dou as principais práticas e a gente vai trabalhar junto com o aluno. Cara, vai lá, faz isso aqui, a tarefa é essa, eu quero que tu use esse sistema. Tu vai pegar, vai usar esse sistema. E aí vem aquela questão da inteligência coletiva, né? Que é a possibilidade de uma sociedade humana mundial, Bauman, sociedade humana mundialmente conectada em redes, com enriquecimento mútuo de todas as pessoas. E isso é uma visão nova em relação a essas colocações. Ou seja, a competição não deixa de existir, competição é controle, e quando o ser humano é controlado, ele não gosta, né? Número não tem sentimento, número gera sentimento, agora o número tem comportamento. Deixa eu ver o impacto desse comportamento nas pessoas. Cara, acho sensacional. E agora tu tem que aceitar. Aceita a colaboração, que significa inclusão, inclui as pessoas e também te inclui no mundo dos outros, e aceita controlar e ser controlado, né? E aí tu tem aquele negócio, o salto. Exato. Mas aí vamos para a última parte, porque nós já estamos há 40 minutos conversando aqui, e os desafios éticos e as tendências exponenciais e a questão da religião, que eu não vou deixar, eu sou cristão e sou católico, né? E religião, segundo a minha amiga Lucy, que está aqui o livro dela também, que eu presenteei o Balestrin, tá? Ela diz, Chico, porque quando eu trago ela, eu digo, o pessoal não quer saber de religião, eles querem saber dos teus desafios. Ela diz, não. Agora ela diz assim, eu vou falar religião é religar, tá? Cada um religa do jeito que quer. Então ela me corrige sempre, mas eu não posso deixar de perguntar dos éticos e as questões religiosas em relação a isso. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus? Ou é uma pretensão filosófica? É uma questão filosófica muito grande. Até ontem, né, um leitor que eu entreguei o livro, que é o ex-reitor da Unicinos, né, o padre Marcelo, que é um grande filósofo, né, ele me ligou e disse, Balestrin, gostei muito do epílogo do livro, do último capítulo, que tem um capítulo 15, se eu não me engano, 14, 15, fala sobre desafios éticos, morais, né? E ele gostou muito porque eu trabalho também essa questão que é muito forte, né? Qual é o uso que a humanidade vai fazer dessa tecnologia tão relevante e tão importante, né? E eu coloco, né, a importância dos executivos, das lideranças, de todos, né, fazer um uso responsável, um uso ético dessas inteligências artificiais, né? Cada vez que os modelos de inteligência artificial avançam, e eles são muito bons em leitura, em escuta, em análise de dados, em informação, hoje qualquer agente no celular de vocês de inteligência artificial tem muito mais informação do que qualquer pessoa sábia, né? Então, ela traz muito essas dimensões muito de análise, ferramentas analíticas. Sim. Então, o humano precisa ser cada vez mais humano para se diferenciar e sensível. Então, acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta que vem para nos
aliviar das tarefas rotineiras e deixar mais tempo para nós sermos mais humanos, para pensar mais, para refletir mais, para criar mais, para inovar mais, para ter mais sensibilidade, escutar mais, né? E esse é o ponto, para mim, um ponto central que vem no bom uso, no uso responsável da inteligência artificial. Nós, por exemplo... E quando pergunto sobre Deus na inteligência artificial? Olha, a questão que eu estava discutindo com um cientista muito a nível mundial, um engenheiro da Amazon, AWS, e ele, né, também uma pessoa muito espiritualizada, ele disse, olha, Balecinho, eu acredito que a grande diferença lá na frente entre a inteligência artificial e os humanos vai ser a espiritualidade. Sensacional. Tão bem. É uma dimensão que me fez pensar muito, porque, né, eu acredito ainda que, por muitos e muitos anos, esse lado de feeling, de espiritual, esse lado humano, vai ser muito difícil uma máquina replicar, né? Então, eu acredito que a humanidade vai se reencontrar cada vez mais com esse propósito, com essa figura de Deus, porque, ou seja, onde é que é o limite, né? Onde é que é o fim? Tu vai morrer e o outro vai continuar. E aí, quando tu faz essas projeções, é muito louca isso, né? Exato. Para tu poder conviver com isso tudo, né? Tu precisa se vincular às coisas maiores, aquilo que tu está dizendo, né? E isso é meio permanente, né? A gente percebe. Eu gosto muito da fala do padre Tales e do Charles, né? Que são orientadores espirituais da DCE, do pastor Dreyer também. Eles falam muito sobre isso, que tudo que Jesus Cristo fez, alguém fez, né? Agora, tudo junto, qual é o grande mistério, né? Depois de 2000 anos, as pessoas ainda verem ele, ainda acreditarem nele, né? Então, esse é o grande desafio. Então, aquilo que tu falaste, a máquina vai fazer isso, vai acelerar, vai até entender qual é o meu processamento sobre isso, mas a aleatoriedade e a vontade de Deus, nós vamos cair naquela pergunta filosófica, tu acredita em livre-arbítrio ou não acredita em livre-arbítrio, né? Ou seja, no pensar eu sou livre, mas na minha ação não posso ser, né? Exato. Cada um pensa, aliás, a gente pensa até o que não quer, né? O pensamento não domina. Agora, na hora de realizar, eu tenho. Então, tem tantas nuances que a inteligência artificial vão ajudar ao ser humano se compreender melhor, compreender-se melhor. E tem um grande desafio aí que é colocado, né? Eu tive, há um mês atrás, num dos maiores eventos de tecnologia, que foi o evento do Gartner, em Orlando, nos Estados Unidos. E o grande desafio que vem pela Um abraço frente, ao Blaut, né? É o Blaut, o grande parceiro, estávamos lá juntos. O grande desafio que vem pela frente é exatamente a questão do letramento, né? A gente chama de letramento. É ótima. Letramento de inteligência artificial. Ou seja, nós precisamos compreender cada vez mais dessas tecnologias para poder, né, ter uma dimensão também do uso responsável e como isso pode ser usado também para transformar a sociedade numa sociedade do bem. A gente vê que mesmo a inteligência artificial ela tem vários riscos, ela potencializa, né, vários riscos, mas ela tem o seu lado bom, né? Esses dias escrevi um artigo no Zero Hora sobre... eu comecei a escutar muita crítica vazia sobre a inteligência artificial, como se ela fosse alguma coisa maldita, criada pelos demônios para nos incomodar. E eu disse, olha, a culpa não é da inteligência artificial. O título da matéria do artigo, a culpa não é da inteligência artificial, né? Como toda tecnologia, ela sempre tem reações, né? Medos. A escrita, por exemplo, Chico, sabia que a escrita foi condenada no momento histórico da humanidade? Existe um diálogo no Diálogo de Platão chamado Fredo, onde ele conta a história de um rei egípcio, Thanos, que esse rei proibiu o uso da escrita,
porque ela trazia muito um lado negativo, especialmente para memória e para oralidade, que era muito importante na época. Aí a gente avança um pouco, a imprensa de Gutenberg e os livros foram condenados porque eles podiam deixar o conhecimento acessível para pessoas que podiam fazer mau uso desse conhecimento. As máquinas foram destruídas na primeira Revolução Industrial matar as pelos pessoas. luditas, aquele movimento que achavam que as máquinas iam tirar o emprego de todo mundo. Então, a gente vê que não é de estranhar que também a inteligência artificial, você tem muitas questões que é colocado, mas talvez tudo isso não é pela tecnologia, mas por nós. É a nossa dimensão humana dos medos, das reações, né? Nos tira da zona de conforto, nos faz estudar de novo. Mas como tecnologia, aí eu fecho o artigo dizendo que um martelo ele pode ser usado na mão de um sábio marceneiro para construir uma catedral, ou pode ser usado por alguém para machucar outra pessoa. Cara, sensacional. Balestrin, é uma pretensão aqui em 40 minutos a gente, no Mindset, poder falar sobre isso, mas aqui de novo, tá? Ou seja, inteligência artificial, o novo superciclo, né? O futuro já está entre nós, né? Estou lendo aqui a capa, com o avanço da inteligência artificial generativa, as projeções sobre o futuro e o trabalho são ao mesmo tempo alarmantes e promissoras. Hoje, IA não é apenas um diferencial, mas um verdadeiro divisor de águas. Aqueles que se abrirem às novas possibilidades oferecidas para reinventar seus processos, processar novos mercados, desenvolver novas ideias e crescer de forma extraordinária, e os que não se movimentarem, entendo, certamente ficarão para trás. Então, procure o livro, é um livro com uma linguagem acessível, é uma linguagem para empresários, é uma linguagem para estudantes, é uma linguagem para o ser humano de bem, que quer entender um pouquinho mais. Então, como nosso desafio aqui, e é uma premissa do Mindset e do PowerStream, né? O Fabiano bate muito isso no editorial. Vamos falar do bem, vamos falar de coisas boas, né? Ou seja, ninguém fica 4 anos no ar se a gente não... O PowerStream não tem toda essa capacidade crescendo aí para 196 países. Gente, está à disposição. Então, Balestrin, deixa uma mensagem final para as pessoas do teu coração. Então, assim, sai agora da tua alma, que a gente chama assim. O que para os teus filhos, o que tu deseja para esse mundo? Eu acredito que, primeiro, a educação é algo que é um farol, né, que ilumina a nossa capacidade de entender a sociedade numa lente diferente, né? E o segundo ponto é que, nesse mundo de transformações, a gente tem 2 alternativas. Ou ser espectador ou ser protagonista. E não tem problema ser espectador, Não tem problema ser espectador. Mas, quando eu falo para executivos, lideranças... Tu tem que ser protagonista. Você tem que ser protagonista. E essas pessoas precisam, né, buscar cada vez mais conhecimento, né? A gente vive nessa questão da educação para toda a vida, né? Já foi o tempo que a gente estudava 4 anos e depois ficava os outros 60 anos colhendo frutos daquele estudo que a gente fez. Hoje a gente precisa se reinventar todo dia. Todo dia. Eu passo isso aí, é muito legal, porque a gente passa isso com os filhos, né? Eu tenho um filho neurocientista e outro filho estatístico avançado em atuariais lá, que está fazendo, e as discussões em casa... é mediado por uma assistente social, que aí é a minha esposa Márcia, que facilita esse negócio. E eu vou te dizer que a gente tem que se dobrar a essas novas visões, essas novas dimensões, e isso que se propõe o Mindset aqui. Gente, queria agradecer mais uma vez vocês. Nós estamos aqui ao final do 199º programa. Agradecer o Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, né, a Método Soluções de Engenharia e a Promed Soluções em Saúde. Gente, grande abraço, um beijo. Vamos